Som na ERP. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Boa noite a todos que estão ouvindo a rádio na ERP. Eu sou Liz Barreto, sou estudante de jornalismo aqui do curso e esse é Memórias da Comunicação, um programa dedicado à história da comunicação em Ribeirão Preto. Nesse ano, o programa está dedicado aos 100 anos de rádio aqui da cidade. E o programa de hoje é produzido por nós, estudantes de jornalismo. Estou aqui comigo com Kaique Carvalho, Gabriel Correia, José Oliveira, Alessia Barbosa e Maís Orlando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tenho o prazer de receber aqui hoje Agnaldo Rodrigues e Dr. Décio Agostinho Gonzalez, que tem muito a contar sobre a história do rádio em Ribeirão. Sejam muito bem-vindos. Ok, boa noite a todos. Satisfação em estar aqui. Satisfação minha também. Eles são amigos, trabalharam juntos no rádio em Ribeirão. O Agnaldo foi jornalista e radialista na PRA7, trabalhou também na Rádio Brasiliense e hoje em dia é presidente do Sindicato de Turismo aqui da cidade. O Dr. Décio, ele foi da segunda turma de Direito da Associação de Ensino de Ribeirão Preto, atual na ERP, que esse ano está completando 100 anos. Foi técnico de som e programador na Rádio Cultura, trabalhou no administrativo na Rádio Brasiliense e também no Diário de Notícias. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Agora a gente vai começar a nossa entrevista. Boa noite, senhor Agnaldo. Boa noite. Meu nome é Alessia Barbosa. Eu gostaria de perguntar ao senhor qual foi a inspiração do senhor para iniciar no rádio. Olha, a inspiração, eu não sei se foi bem a inspiração, acho que foi a necessidade do momento, né? Eu era um estudante de química na época, na ERP da época, né? Fazia parte, Associação de Ensino, eu fazia química e eu precisava trabalhar, já trabalhava em outros setores de comércio, coisa e mais, e eu fui levado à rádio através de um jornalista que era muito meu amigo e chamava-se Roberto Miller, não é? E o Miller também fez a química e como ele foi para São Paulo trabalhar também na Folha de São Paulo como jornalista, e então ele me apresentou a turma da PRA7 na época, né? Hoje é clube, né? E me foi apresentado ao Dr. Wilson Roveri. O Roveri era o responsável pela área jornalística, né? E política da emissora, e eu então me solicitou que eu fizesse uma reportagem, me mandou fazer uma reportagem no Bosque Municipal, para procurar saber lá como é que estava funcionando o Bosque Municipal, se os bichos estavam bem alimentados e coisa e mais. Então, como eu era um neófito aí com a imprensa, no trabalho do jornalismo, eu fui conversar com o diretor do zoológico e falei: olha, eu sou um novato, estou começando agora, então me diga quais são as perguntas que eu devo fazer para responder às suas necessidades. E ele me deu lá o que ele precisava falar e dar conhecimento da população, das dificuldades. Então foi minha primeira entrevista levada ao ar, né? O Roberto gostou, achou que foi bem. Eu agradeci lá o meu entrevistado lá, né? Para sair bem na reportagem. Muito legal. Telefonou pro Dr. Leão. Telefonou pro Dr. Leão. Leão? Era o trote de rádio, né? Na época. Você Você entrou nesse trote? Falava do Bosque, mandava o telefone pro Dr. Leão. Boa noite, senhor Agnaldo, tudo bem? Sou bem. Kaique Carvalho, muito prazer. Acertei que entrou no trote aí. Em que ano o senhor iniciou na PRA7? Foi em 1961, né? Foi quando eu comecei a trabalhar na rádio
a PRA7. E eu fazia reportagem política, não é? E eu peguei uma fase da PRA7 que era o auge, não é? A PRA7 foi inaugurado aquele prédio novo lá na Barão do Amazonas. Vocês nem imaginam o que era aquilo lá, não é? Palácio do Rádio. Palácio do Rádio, na Barão do Amazonas. E ela foi inaugurada em 56, aquele prédio lá, não é? E era, para a época, era um espetáculo, não é? Muitas emissoras de São Paulo, que já eram poucas, não tinham a estrutura jornalística e de equipamento tecnológico da época que tinha a PRA7, não é? Então, eu entrei em 61, no auge. As meninas me telefonavam, eu me identificava, olha, estou de paletó preto, camisa amarela, e pronto para me identificar, porque não tinha televisão. Posso. Nessa época, a PRA7 tinha os maiores programas de jornalismo, talvez, do estado de São Paulo. A Rotativa Sonora. A Rotativa Sonora era o noticiário, eram as reportagens que todo mundo tinha que ouvir, porque dali saíam as principais notícias. Exato, a Rotativa Sonora, ela foi criada por um jornalista, escritor, na época, foi o Sebastião Porto, juntamente com o Fuad Cassis. Fuad Cassis era um responsável pela área comercial da emissora. Então, eles criaram essa Rotativa Sonora, que começava às 11h30 e era até meio-dia, e da meio-dia a meio-dia e 15 tinha a reportagem do dia. Aí entrava o Aguinaldo Rodrigues para fazer a reportagem do dia. E era uma dureza, vocês imaginam, todo dia você tem que ter um entrevistado, uma notícia nova para levar ao ar, né? Então era aquela correria para arrumar alguém para falar 15 minutos. O Fuad Cassis, tempos depois, foi gerente da Rádio Cultura na América Brasiliense. Na época em que a Cultura era emissoras associadas. Para vocês terem uma ideia, a rádio, a PRA7, à época, quem trabalhava na PRA7 era o Moacir Franco, não é? Ele já estava no fim, e dali ele foi para São Paulo, foi para o Rio. Luiz Aguiar. O Luiz Aguiar, né? Eram profissionais de alto nível, né? Que saíram da PRA7 e iam para São Paulo, Rio de Janeiro, tranquilamente, né? Porque tinha muita bagagem como profissional de rádio e jornal. Foi a sexta emissora, a sétima emissora inaugurada no Brasil, PRA7. As outras PRs eram Rio de Janeiro, Recife, por aí. Aí veio a PRA7, a primeira do interior, em Ribeirão Preto. E a PRA7 tinha uma estrutura, por exemplo, a Maria Augusta, que ela ficava no segmento de programação, de chefia, né? Ela saiu da PRA7 e foi para a Globo. A famosa Maria Augusta era Guta, né? Guta. Ela apareceu em alguns programas humorísticos lá da Globo. Saiu aqui de Ribeirão Preto, né? Então, eu quero, com isso, mostrar para vocês o alto nível dos profissionais que trabalhavam aqui. Sim. Então, a PRA7 foi um parâmetro da qualidade do radialismo e jornalismo aqui em Ribeirão Preto, não é? Na época nós tínhamos outras emissoras, nós tínhamos a 79, que é a Rádio Ribeirão Preto. Só na época só. Tinha a Cultura também? Cultura veio depois. Veio depois, né? A Cultura foi inaugurada em 1960. 60. Tava aí. Bom, primeiramente, boa noite, senhor Aguinaldo. Boa noite. Tudo bom? Eu sou Gabriel Correia. E eu gostaria de perguntar se você chegou a apresentar algum programa na Rádio PRA7. Qual tipo de programa? Eu fazia o segmento reportagem política, né? Então o meu setor é jornalismo, né? Sabendo que a PRA7 tinha um auditório multicolorido, era uma maravilha, né?
Olha, emissoras de rádio, mesmo em São Paulo, não tinham essa estrutura o equipamento que tinha a PRA7, né? Porque ela foi feita, inclusive, na época, pelo Bueno, né? Que eu conheci, para ter uma televisão futuramente. A comprar a televisão, né? Já com auditório pronto para isso, com salas, né? Estrutura. Enfim, estrutura já programada para colocar a televisão, né? É que ele faleceu antes, né? Então não chegou nessa. Mas você vê a qualidade da PRA7 à época, né? Foi o nível dos profissionais que trabalhavam, que geralmente também eram jornalistas, né? Além de radialistas. E que foi seu berço. Sim, comecei lá. Depois eu fui para o rádio, eu fui para o jornal também, né? Então, o que se fazia no rádio, você levava para o jornal depois, né? Era Diário Político, era o jornal diário, eu trabalhava. Bom, boa noite, senhor Aguinaldo. Eu sou a Maísa. E além do programa, né, Rotativa Sonora que você falou, como era a programação da PRA7? Olha, a PRA7, a época tinha até telenovelas. Né? Desculpe, radionovelas, né? Não tinha televisão. Tinha, o jornalismo dela era espetacular, né? Tinha bons equipamentos, né? Naquela época nós trabalhávamos com telex, né? Eu recebi o telex, o rapaz lá depois decifrava a notícia, né? E aí então passava para o jornalismo e a gente decifrava aquilo lá tudo e como notícia e passava à frente. Então, olha, tinha programas de auditório. O Elson Gasparini fez o Elson e o Wilson Gasparini, que era o irmão dele, o Vicente Seixas, que hoje vereador e coisa demais, fazia os programas de auditório. Então, sábado, domingo, era uma criançada que ia lá. Né? Posso te ajudar? Como a maioria das emissoras no Brasil, ou em São Paulo, que a gente ouvia muito, as emissoras de rádio tinham apresentadores. Então, o programa Porto Alegre foi um dos maiores radialistas do Brasil, da PRA7. Ele entrava no ar, ele atendia ouvintes, ele comentava alguma notícia, tocava música, voltava, comentava, aquele tipo de apresentador que o programa abrange tudo. Sim. E principalmente o contato com o ouvinte. A PRA7 tinha entre seus apresentadores, inclusive o Porto Alegre, o próprio Moacir entrava, e outros que agora... Morandini, mas adiante fazia programas de música, né? Você pedia a música pro telefone, tinha um rapazinho lá, uma menina que saía correndo como uma doida lá no arquivo pegar... O Larga Brasa já existia nessa época? Como? O Morandini Larga Brasa, o programa dele? Já era não, nessa ainda época? Não, ainda não. Morandini Larga Brasa, ele foi na 79 depois. Isso. Legal. Boa noite, eu sou José Oliveira. Queria perguntar para o senhor um momento marcante enquanto o senhor estava na PRA7. Olha, o marcante foi quando eu entrevistei o Eugênio Quadros. Quando o Eugênio Quadros deixou a política, né, renunciou. Então, os jornais, os repórteres queriam saber por que ele renunciou. Ele falava em forças ocultas e coisa mais. E ele deixou a presidência e coisa de 8 meses depois, ele veio aqui em Sertãozinho a convite de um deputado famoso, Amaral Furlan, aqui em Sertãozinho. Ele veio para fazer uma campanha política, já estava se pensando em voltar ao governo do estado de São Paulo, né? Enfim. E foi oferecido aí um banquete a ele, né? E eu fui lá para entrevistá-lo. Um aparelhozinho de gravador, né? Um gravadorzinho e coisa mais. Geloso. E fui conversar, pedi interferência de alguns amigos, jornalistas, o Santaninha, né? O filho do Diário da Manhã. Do Diário da Manhã, ele era muito amigo do Jânio, e ele me levou para conversar com o Jânio e falou: Jânio, sou presidente, queria fazer uma entrevista. Eu tinha 19 anos, né?
E então ele falou, depois do banquete, depois do almoço, ele queria dar uma descansadinha, eu vou lá pro quarto e o só faz a entrevista. Eu tinha programado, já escrito lá um monte de perguntas a respeito, né? Estudei lá tudo direitinho e fiquei esperando dentro do quarto, né? E ele foi lá pro quarto descansar, ele foi com a esposa, dona Eloá, né? Que era a esposa dele. Quando ele me viu com aquele papel na mão e aquele monte de coisas, né? Aquelas perguntas, né? Ele falou, não, ele era muito, às vezes, estúpido, né? Era um homem muito inteligente. Ele falou, não, negativo, pode sair, né? Não vou responder essas perguntas, né? Aí a dona Eloá, que é a esposa dele, falou assim, Jânio, atenda o menino. Olha. Né? Atenda, vê que ele quer perguntar e tal. E o Jânio deu certo. E ele me pediu as perguntas, eu já estava com o gravadorzinho ligado, ele foi vendo as perguntas e foi respondendo. Pelo interesse dele, tem perguntas que ele não respondeu, mas enfim, fiz uma reportagem com eles de aproximadamente uns 20 minutos. Aí eu vim com isso para a rádio, e nós tínhamos um técnico que você conheceu, ele chamava-se Jacinto Rodrigues Silva. Eu sou o Rodrigues da Silva. Ele chamava Jacinto Rodrigues Silva. Ele era o engenheiro do som da... E ele fez a montagem da reportagem, né? Com eu fazendo pergunta e o Jânio respondendo. Ele acertou, tá? E colocamos no ar mais ou menos umas 3h30 da tarde. Olha, essa reportagem foi o maior furo de reportagem, né? Porque ele não tinha dado nenhuma entrevista após a saída dele, né? Então essa entrevista foi ao ar na PRS7 por solicitação de ouvintes, né? Ela foi repetida umas 20 vezes. Nossa. Foi no sábado, no domingo. E algumas emissoras e jornalismo lá de São Paulo e Rio pegaram a reportagem, né? Lá não tinha direitos autorais na época, né? Não deram nem a fonte, né? E a notícia saiu lá, a reportagem do Jânio Quadros. Essa foi a melhor, grande reportagem que eu fiz. Muito legal. Muito mesmo. Então, depois de você passar pela PRA7, você foi para Brasiliense, foi isso? Sim. Foi na época que a PRA7 foi vendida para um grupo religioso, né, americano. Então, eles não entendiam nada de onde foi a decadência da PRA7. Tudo, né? Eu ia perguntar como foi a transição. Exatamente. Foi horrível. Não é? E tanto que os melhores que estavam lá, eu era um dos piores, mas saí também. Né? E o Sebastião Posto, que construiu aí a rotativa sonora, já estava na Brasiliense, ele me convidou para trabalhar na Brasiliense. Né? Então, legal. Fazer jornalismo durante o dia. Foi para a Cultura, o Sebastião Porto. É isso, mas depois ele voltou, ele foi para a Brasiliense. Foi para a Rádio Cultura. Aí eu fui trabalhar com ele, e ele lá na Brasiliense ele era o diretor de jornalismo, né? E me cobrava muito, né? Era um senhor na época, né? Muito conhecido, muito competente, era um poeta, um escritor, um jornalista. Então eu aprendi muito com ele a fazer jornalismo. Ele fundou em Ribeirão a Ordem dos Velhos Jornalistas, que era um segmento da Ordem dos Velhos Jornalistas de São Paulo. Não velhos pela idade, velhos aqueles conhecidos, já manjados do jornalismo, vamos assim dizer. Então a Ordem dos Velhos Jornalistas, que existe até hoje ainda em Ribeirão, mas como Ordem dos Velhos Jornalistas da região metropolitana de Ribeirão, cujo presidente é o Barbosa. Então é isso aí. Mas eu tive outras boas reportagens, mesmo na Brasiliense. Eu fui entrevistar o embaixador americano, Lincoln Gordon. Que chique. Pois é. Foi chique mesmo, eu fui tudo alinhado para fazer a entrevista com ele, né? Então foi diferente, porque
aqui no Brasil, você chega com o microfone, beleza, conversa e tal. Lá teve todo um roteiro para você chegar a ele, né? Ele se hospedou no hotel, na época era o Moarama, hoje é Real, não sei lá. O Moarama e o Moarama Recreio. Então eu fui para fazer a entrevista, só podia entrar eu, né? Entrei numa sala, uma saleta montada lá para ele, e me colocaram lá, tinha 2 seguranças. Ele falou, aguarda o embaixador chegar, e o embaixador chegou, e eu estava lá sentadinho, e, né, ele falava português, né? Ele falava bem até. Então, qual foi a pergunta que estava na minha cabeça lá, né? Porque à época, o engenheiro americano de Minas Energia lá, ele disse que o Brasil não tinha petróleo. Entendeu? E que a Petrobras estava se organizando para perfurar petróleo, não é? Era Max, não sei o que lá o nome dele, o engenheiro. Então eu perguntei para o Lincoln Gordon, sou embaixador, o senhor ainda confirma que o Brasil não tem petróleo? Não é? E que o seu engenheiro disse, mas já naquela época a Petrobras já estava começando com índices de exploração e obtendo resultados, né? Então ele falou, não, o Brasil tem possibilidades, mas é muito caro a extração do petróleo. Ele deu uma saída diplomática. Né? Mas era um assunto da época, né? O americano dizer que não tinha petróleo e hoje, graças a Deus, estamos aí. Sim, é mesmo. Depois até o Paulo Maluf foi perfurar poços em São Paulo. Paulo e Petro. Paulo e Petro. É mesmo. E não achou nada. Senhor Aguinaldo, Sim. Na Rádio Brasiliense, qual era o programa que o senhor apresentou? Bom, era dentro do jornalismo, né? Eu fazia reportagens políticas. Comecei a fazer reportagem policial. Né? Eu ia lá para a delegacia, né? E fazia o que estava acontecendo, né? Então eu fazia polícia também. Aliás, o Larga Brasa, porque nós tínhamos o Lúcio Mendes, que era um jornalista da época, né? O Lúcio Mendes, ele, dentro desse jornalismo lá, no jornal lá da Rádio Brasiliense, ele criou uma área que falava de polícia e tinha um nome. Não era Larga Brasa, era mais ou menos qualquer coisa assim. E eu ia lá para a delegacia, pegava os delegados, entrevistava, falava sobre o que tinha acontecido, alguma coisa a mais, né? Quando o Lúcio saiu da rádio, né, e que cortaram esse programa, o Morandini, não foi o Morandini, foi aquele outro, lá na 79, que ele fez o Larga Brasa, aí saiu, ele era um repórter famoso. Parabéns, velho. Na 79. Parabéns, velho. E o Morandini depois deu sequência. Luiz Eduardo. Não, Luiz. Não. Aquele baixinho, espertinho. Não é aquele espertinho. Como é que era o. Não está fugindo o nome dele agora. A idade, né? Se for coisa 40 anos até mais, fica difícil. Tempo. Né? Então é isso aí. Né? O espertinho também foi na 79, né? Foi. O espertinho foi um dos famosos repórteres de Ribeirão. O apelido dele era espertinho por causa da agilidade dele. Porque ele foi para todas as rádios. E, bom, perguntar, assim como a PRS7, ele também tinha programas de auditório, essas radionovelas que você falou, ou era uma programação diferente? Na PRS7? Não, na Brasiliense. Não, a Brasiliense não tinha esse segmento. A Brasiliense era uma emissora mais simples, né? Nem se compara com a PRS7 da época, né? Então, lá, na verdade, tinha o jornalismo, música, né? É daqueles apresentadores que eu falei. E tinha futebol, né? A parte futebolística lá. Aí, olha, pra você ter uma ideia, o Roveri, inclusive, que
que saiu da PRS7, ele estava na Brasiliense. E foi para lá ele, o Lúcio Mendes, o Silvério Neto, e eles levaram todo o esporte que estava na PRS7, foram para a Brasiliense. Né? A turma que saiu da PRS7 de esporte foi para a cultura e criou a equipe da peteca. Sim. Que era Pedro Giacomini, Elton Pimenta, Roveri, Jovino Campos. Isso. E toda essa turma, então, Vicente Seixas. E essa turma depois foi para a Brasiliense. Acho que discutiram lá na cultura. Foi quando o Fuad Cassis passou a ser gerente da Rádio Cultura. Ele criou um punhado de dificuldades lá e exigências, e alguns saíram. Então, e nessa época, como a PRS7 caiu a audiência, eles fizeram um acordo de uma conexão de esporte. Então, a Brasiliense, com o pessoal, transmitia o futebol e coisa mais, e fazia junto com a PRS7, ela transmitia o... Ele citou um nome de radialista, passou desapercebido, irmão do Lúcio Mendes, Silvério Neto. Silvério Neto trabalhou em Ribeirão, chefiou a programação da Brasiliense. Silvério Neto nada mais era do que um dos grandes astros da TV Tupi do Rio de Janeiro. Nossa. Ele era um dos mestres da TV Tupi do Rio de Janeiro, que é ao lado da Rádio Nacional e da rádio, uma outra rádio lá, eram as grandes potências ouvidas no Brasil inteiro. Tanto que você vê quando se fala em futebol, fala em time do Rio, Nordeste todo é time do Rio, é Flamengo, é não sei o quê. Por quê? Porque as grandes emissoras dessa época, que tinham onda curta e iam mais longe, que era Tupi, eu me esqueci o nome dos outros, saía tudo do Rio de Janeiro. Sim. E o Rio de Janeiro, que tinha as grandes transmissões, logicamente divulgava times do Rio, porque as rádios eram do Rio, e nessas alturas o pessoal do Rio, a população do Rio, acostumou a ouvir Flamengo, Fluminense, Vasco. Depois que foram criando as emissoras de São Paulo e chegando mais para o Nordeste, e que alterou um pouquinho, mas até hoje no Nordeste, Norte e Nordeste se fala em equipes do Rio, todo mundo o segundo time de todo mundo é do Rio de Janeiro, do Nordeste. Os paulistas tentam entrar, mas ainda estão meio... É difícil. Eles gostam bem de esporte. Você lembra disso, né? Não tava. Não, você lembra disso que dessa no história. Nordeste sim. São as equipes do Rio que tem mais penetração. Sim. Continuando sobre a Rádio Nacional, eu quis lembrar, que era a grande potência nacional do Rio. Era número 1 do Brasil e que ia para todo lado, onde tinha o Chacrinha, tinha o Direito de Nascer, novela, o Direito de Nascer foi em São Paulo, foi na Tupi. Mas graças à Nacional do Rio de Janeiro é que o Rio ficou mais conhecido no Norte e Nordeste. Até porque ainda era capital federal. Sim. Pois não. Continuando sobre a Brasiliense, com quais profissionais você chegou a trabalhar por lá? Tanto na PRS7 quanto na Brasiliense? Na Brasiliense. Na Brasiliense? Isso. Bom, o Sebastião Porto era o meu chefe lá no caso, né? Mas eu trabalhei muito lá com o Wilson Roveri, com o Lúcio Mendes, o Silvério Neto, que ele falou, né? Fazia parte desse tipo Gavino Virdes, que é o nome da Cava do Bosque, que tinha a sucursal da Gazeta Esportiva em Ribeirão Preto. Ele participou desse time que ele está citando. Gavino. E trabalhei com o Vicente Seixas, o Elson Gasparini, Pesquisa. o Wilson Gasparini, que era o irmão,
Pesquisa, Domingos Leone, entende? Era um tipo bom aí, né? Perguntar uma última coisa pra gente já partir só pro Dr. Décio agora, mas você também pode completar. Mas ele sabe mais do que eu, ele tem uma memória. Não, mas os dois contribuíram. Como que você analisa a sua trajetória no rádio em Ribeirão? Olha, a minha trajetória no rádio e no jornalismo me deu uma consistência de conhecimento muito grande. Como esse momento, eu tinha a idade de vocês, novinho, não é? Então eu conheci muitas personalidades na época. Eu entrevistei pessoas importantes na época, né? Eu acho uma coisa interessante. Eu entrevistei professores, cientistas, que pegavam o microfone e tremia, né? De nervosismo. Olha, imagine vocês, porque sim, jornal e rádio principalmente, você tem que ter a calma, você tem que ter a tranquilidade de saber enfrentar uma pessoa que sabe mais que você. Sim. Não é mesmo? Sim. Uhum. Mas você, evidentemente, eu estudava antes de chegar, porque hoje o repórter, ele já chega com a pauta pronta, tudo descritivo, quem vai ser entrevistado, né? As perguntas, até muitas delas prontas, né? Mas naquela minha época, só para completar para ele, nós não tínhamos isso aí. Você tinha que estudar, saber quem é, estudar a matéria, não é? Até para fazer pergunta. Eu fui fazer uma reportagem para o jornal e para a rádio na USP. Eu tive uma conferência sobre saúde, né? E tinham professores que vieram, inclusive, dos Estados Unidos, Inglaterra e coisa demais. Eu fui incumbido de, com tradutor, evidentemente, fazer uma reportagem, saiu no Diário de Notícias, essa reportagem. Então fui entrevistar o cara, né? Eram pessoas conhecidas mundialmente, né? Então, o jornalista, ele precisa ter a consciência do que ele vai transmitir depois, né? E você precisa ter o conhecimento, ler a matéria, estudar a matéria, estudar a pessoa, né? Sobre com quem você vai conversar, né? Para não falar bobagem. A gente fez umas bobagens de vez em quando, vocês fazem perguntas idiotas, né? Então foi isso aí. Isso é importante, o jornalismo me deu isso aí, né? Então hoje eu conheço muito da história de Ribeirão Preto, né? Porque lá atrás eu conheci pessoas e falando de Ribeirão Preto à época, né? Então isso aí me deu uma bagagem de conhecimento. Não sou um historiador, mas eu conheço muita história de Ribeirão Preto em função do jornalismo. Grande jornalista da época, que é do seu tempo, que foi o Dr. Rubencione, né? Esse foi advogado, jornalista. Advogado, dentista formado, que não exercia, e que escreveu a história de Ribeirão em vários volumes, né? Que participava desse time aí que você... Exato. O Antônio Machado Santana, que tinha o Diário da Manhã. O Antônio Machado Santana era um jornalista, ele ia nos Estados Unidos, andava lá, ele não falava inglês, né? Às vezes ele pegava o avião, ia para os Estados Unidos, evidentemente que ele tinha pessoas conhecidas. Ia para lá. Ficava lá uma semana, duas, e voltava para... E ele falava... E é interessante, porque Ribeirão Preto, à época, em 1960, era uma província, não é? Uma cidade de 60 mil habitantes, não é? Era uma cidade pequena. E quando um jornalista como o Antônio Machado Santana ia para os Estados Unidos e via as coisas acontecendo lá nos Estados Unidos, que na época ele falava, olha, os Estados Unidos é 40 anos na frente, não é? E ele trazia as novidades, nós como jornalistas
que eram os focas da época, né? Passava por Diário da Manhã, né? E passava lá para conversar com o Machado, para ouvir ele falar das coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos. Né? Legal. Isso aí, o jornalismo me deu esse aprendizado. E outra coisa, o jornalismo é apaixonante. Eu, quando escrevia minhas matérias no jornal, é mais que rádio, né? Você se apaixona mais do que rádio. Eu, quando escrevia as matérias, às vezes eu ficava até 11h30, meia-noite, só para ver a matéria impressa no jornal. Né? É o prazer, né? Aquela paixão de ver a sua matéria, né? E sabendo que no dia seguinte milhares de pessoas iam ler aquilo que você escreveu. É verdade. Né? Então, isso é apaixonante. É mesmo. Nesse item que ele falou dos repórteres que a gente ouve hoje nas emissoras de TV, eu acho uma tremenda falha. O repórter descreve tudo. É isso porque está acontecendo, porque morreu não sei o quê, porque ele foi ressuscitado, tal. Aí ele vira para o entrevistado, o senhor concorda? Ele fala tudo. O que o senhor acha disso? É verdade. Eu acho isso uma inutilidade que não tem tamanho. É verdade. Bom, partindo agora um pouco pro Dr. Décio, conta um pouco pra gente como que foi o pontapé inicial para o senhor começar como jornalista amador. Eu sou de Ituverava e trabalhei na Rádio Cultura de lá, junto com Miguel Liporassi, que depois veio ser o grande jornalista esportivo de Ribeirão, e quem me trouxe para Ribeirão, porque a Rádio Cultura, que foi inaugurada, acho que em julho, agosto, mais ou menos, de 60, precisava de um técnico de som, de operador de som, e foi me buscar, me indicou e foi lá me buscar. Então, nesse tempo, na Rádio Cultura de Ituverava, eu participava já, às vezes, da equipe esportiva de lá, que participava o Miguel também, e era correspondente do jornal Diário de Notícias, que na época era um jornal dos mais pesados, porque era dirigido por cônegos, pela igreja. Pela igreja católica. E era um jornal de oposição ferrenha, um jornal de esquerda pesado, né? Mas eu acompanhava de lá, ganhei como correspondente, o jornal me mandou um placar, eu afixei num café lá, o mais frequentado lá, e todo dia chegava notícia, eu fixava, e quando eu mandava notícias, também botava lá em destaque. Assim comecei a gostar de jornal, já trabalhava na rádio e vim para Ribeirão para ser operador de som. E nesse meio, na Rádio Cultura, que tinha esse time grande que ele falou, eu comecei a cobrir treino de futebol do Comercial, que era lá no Costa Coelho, na Bugiana. Eu que ia fazer as anotações do treino e passava para o Sebastião Silva, que foi jornalista, cronista social e era redator de esporte da Rádio Cultura. Eu que trazia os dados, que ele fazia notícia e tal. Que legal. E aí comecei, com o operador de som, às vezes ia para o estádio para esticar os fios e ajudava o repórter que estava lá. Naquele tempo, futebol era transmitido do estádio, não era na cabine com a televisão na frente. E havia um repórter de campo numa ponta do campo e outro repórter no outro. Cada um cobria um canto. E às vezes me cabia entrar numa dessas para cobrir um canto da narração esportiva. E graças a grande equipe que tinha, porque a Cultura foi formando e depois formou a tal equipe da Peteca, que eu já citei, com Elton Pimenta, que vocês devem conhecer de nome, com Jovino Campos, que vocês conhecem de nome, Roveri, Antônio de Barros, o Totinha, Vicente Seixas, Pesquisa participava. Tinha um que nós esquecemos, que fazia esporte às vezes,
Mas no mais era a coluna social da rádio, que era o José Maria Pizarro, uma das vozes mais bonitas de Ribeirão, que depois foi para o Paraná, e eu soube que ele já faleceu lá no Paraná. Mas que era um dos grandes também incentivadores de toda a equipe da Rádio Cultura. Sim. E em que ano que o senhor começou na cultura? Na cultura? Isso. Eu mudei para Ribeirão em dezembro de 60 e já fui direto para trabalhar, quer dizer, praticamente em janeiro de 61. Trabalhei até o meio de 64, quando eu fui para a Brasiliense para trabalhar no escritório e ajudar, às vezes em programação, às vezes na própria técnica de som. Isso em 64, julho de 64. E trabalhei até julho de 66, quando eu ingressei em concurso do Estado, de escriturário do Estado, e fui ser escriturário na Delegacia Regional de Polícia. O concurso de escriturário foi para a Delegacia Regional. Legal. Deixa eu contar um lado pitoresco aí. Claro. Eu quando trabalhava na rádio como repórter, né? Eu fazia polícia, como eu falei para vocês, lá na Brasiliense. E na época da Revolução, 64, né? Era um assunto, a cobertura política, militar da época, né? E eu ia para a delegacia e coisa mais. Mas eu era muito conhecido dos policiais, né? Então eu fui para a delegacia e passou uma viatura da Polícia Militar. O militar que estava dirigindo, eu conhecia, ele perguntou se eu estava indo para a delegacia, eu disse que sim, e falou, entra no carro, vai comigo. E eu fui para a delegacia no carro da polícia, e coincidentemente meu pai cruzou comigo, né? E me viu dentro do carro, né? E eu dizendo para ele, tá bem, né? Mas o que está acontecendo? Aquela preocupação de pai. E foi para a delegacia, chegou quase junto comigo. Para querer saber, não, pai, é que aconteceu isso. Estou fazendo uma reportagem, aí expliquei. Pai de jornalista. Mas, é isso aí, coitado, ele sofreu um bocado. Pai de jornalista, coitado. Eu peguei um tempo dessa parte da época da ditadura na Rádio Cultura. Então, sempre tinha perto a gente tinha o monitor, o rádio que transmitia. E ali perto sempre tinha um oficial ou do Exército ou investigador, ficava ouvindo a programação tal para ver se não tinha coisa extra. E antes de ser implantada a Revolução, eu estudava na Faculdade de Direito da Associação de Ensino lá na Tibiriçá, morava nos Campos Elíseos, vinha de ônibus, eu saía da rádio correndo, tinha 1 hora para ir lá em casa, tomar um banho, pegar as coisas, às 8 horas tinha que estar na faculdade. E eu tinha que cruzar todo, porque o ponto de ônibus era ali onde era a Cometa, na Duque de Caxias, ali na esquina do Pedro II, ali era o ponto da Cometa. Então tomava o ônibus, vinha, e aí eu tinha que atravessar a esplanada do Pedro II para chegar na Tibiriçá. Aí, meu Deus do céu, foi época da pré-revolução. Quase todo dia tinha reunião de sindicato, reunião de protesto, gritaria. Você lembra? A gente passava na esplanada ali, tinha de tudo quanto era coisa de protesto. Na minha segundo ano da faculdade, tinha um jornal que começou a ser oposição ao governo, tudo antes da ditadura. Lembra do Berro? Sim. O Berro era um jornal de levantamento da turma para uma revolução, não revolução do Exército, uma revolução de sindicato. Esse jornal Berro nasceu na minha classe da Faculdade de Direito. Então tudo que ia quase que acontecer, que estava tal, o Berro era distribuído lá, a gente já sabia quais eram os próximos passos. Né? O Berro
aquele jornalista que foi dos direitos humanos da América Latina, que era meu amigo e que já morreu há algum tempo, foi preso. Esqueci o nome dele. O importante na época, como jornalista e como radialista, é que os donos da rádio não interferiam na sua reportagem. Evidentemente que você respondia por ela, não é? Você era responsável por aquilo que você levava ao ar. Mas eu não me lembro, na minha época, de um diretor dizer, olha, você não pode fazer isso, você não pode falar aquilo. Entende? O jornalista tinha uma liberdade muito grande. Tinha responsabilidade também de dizer a verdade, não é? Sim. Mas eu nunca tive... Hoje as emissoras que a gente observa são ideologicamente formadas, né? Quer dizer, você fala só isso, não sai daqui que... Tá bom? Sim, exato. As rádios eram partidárias, né? Yes. Não tinha... É verdade. Dr. Décio, voltando a falar sobre a radiocultura, em relação a ela, qual era a programação desta rádio? A radiocultura tinha jornalismo, com uma grande equipe, tinha programas esportivos, com grandes também, que eu citei agora mesmo, e que criaram a equipe da Peteca, na qual me colocaram lá também, minha foto lá como participante. E o mais eram programas de apresentadores de música, Coraúce Neto, Zé Maria Pizarro, tinha outros, aqui, não me lembro agora os nomes, mas cada um tinha sua hora de apresentação, de conversar, comentar notícias ou de atender telefone, ver qual música, e tocava, era variado desse jeito. E à noite, normalmente, era programação já delineada, com músicas escolhidas e com a pauta pronta, que eram apresentados. Isso tanto na cultura, como na PR7 antiga, tudo. Era a programação das músicas, o locutor, com o locutor apresentando. Agora vamos ouvir tal. A PR7 teve uma grande coisa, que na apresentação de locutores com música, tinha o maior conhecedor de música, talvez do Brasil, Porto Alegre, Pedro Evaristo Schiavon, Porto Alegre, grande entendido de jazz, falava tudo sobre os grandes jazzistas da época, e que inclusive chegou a ter programa na PR7 de música clássica à noite. Sim. Mas era o normal das emissoras, jornalismo, o programa de esporte e depois apresentadores. Não era um locutor para falar o tempo todo. Eram apresentadores que tinham liberdade de conversar, de isso, daquilo, como eram Bandeirantes, como era Tupi, como era Record em São Paulo ou no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Na época, o tipo de rádio era esse. Entendi. E nesse período que o senhor ficou na Rádio Cultura, qual que foi o momento mais marcante que o senhor pode falar pra gente? Eu já falei que eu segurei o microfone. Sim. É verdade. Mas teve uma outra campanha, estou me lembrando agora. Participava da equipe o Antônio Magrini, pai do Kiko Magrini, esse rapaz de televisão que a gente vê. O Magrini era repórter, apresentador, e apresentava até a Ave Maria. Ele era gozado, porque ele era estouradão, falava, mas de repente apresentava a Ave Maria para falar manso. E o Magrini, o bairro Ipiranga, o nome não era esse, o nome era Barracão. O nome do Ipiranga era Barracão. Tinha lá a estação, Barracão. E o Magrini foi que começou na cultura uma campanha ouvindo a população no sentido de trocar o nome do bairro. Nossa. E ouviu e apresentava os resultados no horário dele, porque tinha reportagem. E a maioria começou a votar por o nome de Ipiranga. Gente que chegava mais nova no bairro achava Barracão esquisito. Os antigos não, já estavam acostumados, né? Mas os mais novos que foram chegando, e o bairro estava se desenvolvendo muito, achava que não era propício e que devia mudar para Ipiranga. O Magrini comandou e eu participava com ele
fazendo as pesquisas, anotando lá no próprio bairro. Ele entrava, falava no ar os resultados. Depois que ele terminou a campanha, ele pegou o resultado, mandou o relatório para a Câmara Municipal de Ribeirão, que aprovou a mudança do nome de Barracão para Ipiranga. Nessa campanha, na pesquisa, eu participei também. Só para dar um atalho, eu acho o seguinte, o rádio naquela época tinha uma força muito grande. Vocês conhecem a força da Globo como uma televisão, né? Tem uma penetração muito grande, não é? Ela faz uma campanha, ela tem um resultado logo em seguida. A rádio, naquela época, era isso aí. Né? Era o veículo principal. Né? Exato. O Magrini, quando ele está falando dessa campanha, é que todo mundo ouvia o raio da rádio. Né? Sim. Então, a penetração era muito grande. Então, quando você fazia uma pesquisa desse tipo, você tinha uma resposta imediata. Por telefone, ou na rua, coisa mais. Sim. Para você ver como eram as reportagens, ou os repórteres trabalhavam, havia notícias de tal coisa, em tal lugar assim, que estava fechado. Eu me lembro do Magrini, mais um outro repórter, que uma vez escalou muros para poder observar o que estava acontecendo para transmitir tal. Quer dizer, não era só parar e ficar esperando a notícia, não. Eles saíam à cata da notícia, às vezes corriam, pulavam cercas, muros, para poder observar, para poder depois trazer para os ouvintes. Era um rádio dinâmico mesmo, na expressão do termo. Sim. O Antônio Magrini foi um grande repórter. Né? Eu me lembro de quando veio Juscelino Kubitschek, né? Foi um furo de reportagem dele. Nós estávamos aguardando o Juscelino chegar no aeroporto, os repórteres, esperando para o Juscelino falar alguma coisa. Quem sai de dentro do avião? O Antônio Magrini entrevistando o Juscelino. Legal. Era isso que eu falei. E em algum lugar onde o avião estava, já esperava, entrava para chegar junto. É verdade. Era mesmo repórter de pesquisa, de ir fundo, de ir na matéria, de passar às vezes a noite sem dormir para acompanhar um fato importante. Sim. E levar no outro dia para os ouvintes. É verdade. Doutor, conta um pouquinho pra gente como foi a transição da Rádio Cultura para a Brasiliense. A sua transição para lá. Eu, na época, foi 64, julho de 64, eu já estava querendo modificar um pouquinho, vamos dizer, de operador de som, ou repórter reserva lá, eu não ia progredir, ia ficar numa mesmice sempre. Então, quando eu fui, o Lúcio Mendes me convidou para ir para a Rádio Cultura, ele me ofereceu para ser auxiliar do escritório. Então, tudo que tinha no escritório passava por mim, além de ajudar. Isso até eu prestar concurso no Estado. Então, foram 2 anos que eu fui vendo contabilidade, vendo isso, vendo aquilo, vendo uma coisa diferente que daquela de operador de som, de programação, porque os tempos iam mudando, alguma coisa nova vinha chegando para o rádio. Então, como operador de som, e eu que era de uma classe humilde, nunca fui infiltrado no meio dos grandes nomes, eram seus amigos da rádio. Eu sabia que eu precisava brigar por mim mesmo. Foi quando eu aceitei do Lúcio trabalhar no escritório, ajudando em outros setores, mas dali podendo desenvolver alguma coisa a mais. Sim. Legal, obrigada. E em relação aos profissionais, quais profissionais trabalhavam na Rádio Brasiliense? A Brasiliense chegou, depois da queda da PR7, que foi vendida para os Mormons, né? E acabou praticamente, ficou 79. 79 tinha um cast enorme, Moraes Neto, Silveira Lima, Ney Matar, grande jornalista, Ney Matar, Vitor Flores,
Miguel Liporassi. E o Espertinho era lá, né? O Espertinho era lá. Os grandes. Aquele já faleceu, que morava no Jardim Paulista aqui, que era o principal deles. Um baixinho, briguento, encrenqueiro, que era encrenqueiro na notícia, para fazer notícia. Carlos Orlandi. Carlos Orlandi foi um dos maiores repórteres de Ribeirão, acompanhando, equiparando a turma que tinha na PR7. Ele na 79. E com essa equipe, a Rádio Cultura conseguiu se ombrear e sobrepujar a 79 que estava comandando o negócio. Porque tinha lá Jovino Campos, o chefe, o gerente era o Wilson Gasparini, irmão do Welson, que foi prefeito. Wilson, que é advogado, acho que mora no Rio, né? Não sei. Sim. Wilson. E como comentarista, Sebastião Porto, Gavino Virdes, Jovino Campos, Wilson Roveri, Antônio de Barros, Besquiza, Coraúce Neto já, José Maria Pizarro, tinha um time, Vicente Seixas, todo mundo se reuniu na Rádio Cultura nessa época, então se tornou. E eu gostava sempre gostei de música, fazia para a parte musical, fazia uma programação de ouro que tinha gosto de ouvir. E participava. Tinha o J. Barreto. J. Barreto, que era programa. J. Barreto, que ele era dono, tinha um guia Star da cidade. Não sei quem chegou alguém ver. Tinha um guia da cidade chamado Guia Star. Era a produção do Barreto. E o Barreto era à noite o que comandava programas de, vamos dizer, mais de antiguidade. Programas de reminiscências. Ele declamava poesias. Será que era meu parente, gente? Às vezes tocava alguns tangos e tal. Não, eu acho que não era não, assim. Né? Ele tem filhos ainda em Ribeirão que estão aí numa boa. Não sei. Num bom índice aí. Acho que só mas era isso, era apresentação de música, e aí nessa parte musical tinha que sobrepujar também aqueles que tinham outros programas e que eram grandes apresentadores. Ele declamava algumas poesias, né, com música. Ele era como tinha na 79, era o Vitor Flores, que tinha o Museu do Disco, lembrei. Museu do Disco. Na Cultura tinha o J. Barreto. Que legal. Quanto tempo o senhor trabalhou na Rádio Cultura? 3 anos, de janeiro de 61 até julho, 3 anos e meio, até julho de 64. 3 anos e meio. Depois 2 anos na Brasiliense. Muito bom. E, bom, já vamos começar para vocês dois juntos, né? Quando vocês começaram a trabalhar juntos? Foi na Brasiliense. A Brasiliense. Quando eu fui para a Brasiliense, eu encontrei o Aguinaldo. Eu estava lá. O Aguinaldo comandava a parte de reportagens políticas, noticiário político, era com ele. Ah, legal. Tinha o Sebastião Porto, que era meu chefe. Ele tinha uma que eu não gostava de fazer, mas ele me obrigava a fazer. Né? Era um assunto e 3 respostas, né? E 3 opiniões. É bom dar um empurrãozinho, né? Então eu tinha que. Ele inventava um assunto, né? Eu tinha que arrumar 3 entrevistadores para falar sobre aquele assunto. Nossa. Entendeu? Eu não gostava. Com respostas diferentes. Não, é variado, né? Cada um dava a sua posição e tal. Eu não gostava muito de fazer isso aí, mas eu achava pequeno demais, né? O Sebastião Porto fazia um jornalismo. Ele chegava tarde na sala dele, tarde, início da noite, porque ele era funcionário da faculdade de odontologia. De odontologia, ele era funcionário lá. Secretário da faculdade. Secretário. Então, depois que ele vinha para a rádio, sentava na sala dele, pegava os jornais do dia,
aquilo que interessava ele ia marcando, fazendo um quadradinho, marcando aqui. E daquelas notícias que ele lia, ele fazia o programa dele que ele comentava aquilo, opinião pró, opinião contra, opinião diversificada, de tudo aquilo quase que saía nos jornais, ele tinha e comentava em seguida. Era uma cabeça. Legal, muito legal. Legal. Bem, para os senhores, qual a importância da rádio? Qual a importância do rádio para a cidade de Ribeirão Preto? A cidade de Ribeirão Preto? Rádio? Isso, a importância do rádio Olha, para a cidade de Ribeirão Preto, para a cidade. Isso. O rádio na época era praticamente, não tinha FM ainda, era AM. Depois, em seguida, chegou a FM. Mas o rádio em Ribeirão é que mostrava para a população o que estava acontecendo na cidade. Todo mundo ouvia rádio, porque a rádio era o ponto de se encontrar aquilo que ela queria ouvir, aquela notícia que ela queria. E eu adoro até hoje, eu sou fanático pelo rádio AM, porque o rádio AM tem o repórter que acompanha, chegou, como ele disse, desceu o Juscelino, o Magrini desceu junto, já desceu falando. Então esse era o rádio AM, esse era a população acompanhava. Quando não era noticiário esportivo ou político, os apresentadores eram de primeira linha, tanto da PRS7, principalmente na época dela, como na 79 e na Cultura, que eu citei os nomes. Eram grandes apresentadores que tinham o seu grupo de ouvintes que não arredavam o pé. Chegava a hora do fulano, era aquele programa e acabou, não tinha. Então o rádio AM, o rádio quando cresceu em Ribeirão, isso antes da PRS7, porque a PRS7, quando era a PRS7, todo mundo era PRS7. Na hora de ouvir a rotativa sonora, não tinha para ninguém, era aquele horário, porque ali entrava o Aguinaldo, entrava o outro, a gente sabia de tudo que acontecia. Agora, as outras depois tinham que acompanhar esse ritmo. Quando a PRS7 caiu, a 79 tinha grandes nomes que faziam jornalismo e que faziam também programas de ao vivo e de auditório. Lembrei agora o nome do animador de auditório famoso, Silveira Lima. Vocês já devem ter ouvido. Silveira Lima eu me lembro que ele gostava de ouvir, de falar às vezes algumas palavras, assim, assado, que ele ouvia. Não devia ter muita cultura, mas então eu ouvia aquelas palavras e dizem que uma vez ele entrou no auditório, foi apresentar o cantor, ele que é o grande cantor, ele que é a revelação, ele que é o libidinoso. Ele tinha lido Libidinoso e acho que voltou. Diziam isso, lembra disso? Isso era o Silveira Lima. E na Cultura não tinha auditório, mas tinha a apresentação. Teve uma grande época, por exemplo, na Cultura tinha era o Coraúce Neto primeiro e o Pesquisa depois. Coraúce Clube do Rock. E o programa do Pesquisa era de samba, de música brasileira. Então um apresentava o programa, depois havia disputa por telefone e a votação, para ver se vencia o rock ou se vencia o samba. Isso foi aqui na rádio. Hein? Coraúce esteve aqui na rádio com a gente. Ele falou do Clube do Rock. Não com a gente, com outros alunos, ele veio aqui e falou. Olha, tem um personagem aí que na época já estava começando no rádio, ficou famoso, já era. É o Íris Mendes Ribeiro, que está até hoje em rádio. O Íris é uma voz padrão de Ribeirão. É verdade. Ele era das 79, né? 79. PRS7, depois foi para 79. O Íris, meu amigo Íris, que eu acho que é uma das vozes mais bonitas de Ribeirão, era o grande apresentador dos grandes espetáculos de Ribeirão, aí, né? de teatro, de orquestra. A apresentação era do Íris, sempre bem postado, sempre. E ele está até hoje na... Não, agora acabou. Não, ele continua na rádio. Ele está onde agora? Não sei. Porque ele estava Está numa emissora web. É
É uma web rádio. Na web rádio? Isso, rádio pela internet. Ele estava na rádio lá do puta merda. A brasiliense. Respondendo a sua pergunta sobre o rádio, né, a importância do rádio para Ribeirão Preto. Não só para Ribeirão Preto, mas de um modo geral, como é um veículo de comunicação. Então, na nossa época, o rádio tinha uma penetração muito grande. Então, como hoje vocês usam o seu celular para ouvir as notícias, coisas mais, naquela época o cara tinha um radinho portátil. Uhum. Então ele saía de bicicleta com o radinho, ouvindo as notícias, os guarda-noites das empresas, guarda-noturnos. Então é a importância da comunicação. Com o radinho pendurado lá. Né? E até hoje a informação ela chega primeiro no rádio do que na TV. Mas o rádio é mais prático, né? Até hoje, porque não tem que ter edição, é só falar, né? Você liga por telefone de qualquer lugar, bota no ar e você dá a notícia. Sim, é verdade. É isso aí. E nesses 100 anos da Rádio em Ribeirão, vocês acham que a nossa região conseguiu criar uma identidade própria? Olha, o rádio de Ribeirão sempre teve uma personalidade, uma identidade própria. Uhum. É a verdade que o tipo de rádio não tem que se falar que um é terra e que o outro é água. Mais ou menos são parecidos os tipos. Mas o rádio daqui sempre teve personalidade, principalmente através desses grandes vultos que passaram pelo rádio. Sim. Emissoras de rádio de São Paulo citavam Ribeirão, ou radialistas de Ribeirão, como o Moacir foi para um lado, o Pizarro foi para outro, e mais gente foi embora, e produtores, a Augusta, que foi para Globo, como é que é? Maria Augusta. Foi para Globo, então produziu muita gente e mandou para fora. Sim. E muitos, como já eram enraizados aqui, ficaram aqui. Coraúce nunca quis sair de Ribeirão. O Íris nunca saiu de Ribeirão, apesar de poder vencer em qualquer emissora de rádio. Sim. Saíram, o Moacir saiu, o Luiz Aguiar saiu. Eu me lembro, o Luiz Aguiar fez um sucesso danado. Ele estava convidado para vir hoje, mas ele deve ter... A chuva deve ter... O Luiz Aguiar tinha um nome, chegou a gravar e ser cantor. Uhum. O mundo... O Luiz Aguiar gravou e fez muito sucesso. Ele era um nome de peso no rádio do Brasil. Como tinha um apresentador de Bauru, que se tornou talvez o maior deles, que chegava... Como é que chamava aquele cara de Bauru, que foi para Bandeirantes? Ele falava, ele declamava, e ele quando ele tocava uma música de sucesso, e ele só tocava sucesso, ele ia traduzindo junto à letra. Uhum. Como é que era o nome dele, aquele de Bauru? Não estou lembrado. Daqui a pouco sai o nome dele. Daqui a pouco lembro. Eram os grandes nomes que alguns saíram de Ribeirão. O Domingos Leone, que era narrador esportivo e apresentador de estúdio também, o Leone saiu daqui para ser narrador em São Paulo, um dos melhores narradores esportivos. Sim. E além disso, escrevia para jornal, ele editou livros, inclusive, o Leone, e foi compositor. Uma música fez muito sucesso com... Como é que chama? Só o Amor Constrói, já ouviram? Uhum. Só o Amor Constrói é do Leone e daquela dupla... Como é que chama aqueles dois que cantavam a música da lavoura? Eu não sei se falar isso. Leone, mas eu só era compositor também e foi líder de pesquisas e de audiência com a música Só o Amor Constrói, que chegou lá em cima. Não. O que eu acho, quando você falou identidade, né? Eu acho que nós estamos perdendo um pouco de identidade, né? Porque tem muitas emissoras de rede, né? Que vem de São Paulo, Rio, você tem o Jovem Pan, que já não reflete mais o pensamento da cidade. A Clube 1 é Band News, né? A Clube 1 é Band News. Então,
dá 5 minutos daqui e o resto... Muitos valores da cidade, eu tenho a impressão que ele tem que sair daqui. Né? Ele tem que sair do interior para ele ter uma projeção nacional e coisa mais. Sim. Eu acho que nós estamos perdendo com essas redes de rádio e televisão. O rádio perdeu muito, né? O rádio em si perdeu muito. Sim. Não tem mais aquela força que existia antigamente. Hoje o rádio disputa com a televisão, talvez até perca com essas estações Band News, Globo News, que é noticiário o dia todo. O rádio hoje talvez não chegue a esse nível de acompanhar o dia todo o noticiário internacional, nacional e companhia. Então perdeu muito. A identidade antiga era enorme. Hoje o rádio em si está... Algumas emissoras ainda mantêm, né? Então agora a gente caminhando para a nossa última pergunta. A gente recebeu algumas fotos para mostrar aqui hoje. A gente gostaria que vocês comentassem um pouco dessas fotos. A gente vai conseguir ver elas aqui, certo? É isso aqui mesmo. Se vocês puderem comentar um pouquinho delas? Eu sou aquele magreiro lá na ponta. Aí tá difícil para ver. Você conseguir ver aqui também? Aqui. Então, eu sou esse magrelo. O Renato Nunes Maia, que está lá naquela ponta de lá, ele era um diretor comercial. Superintendente da Coca-Cola. Da Coca-Cola. Então ele reunia jornalistas da época, né? Principalmente final de ano, para falar sobre foi o marketing dele, da Refrescos Ipiranga. Então ele reunia vários jornalistas, no caso, para falar sobre... Então essa foto, o Roveri está lá na ponta. Né? É mais recente. Isso aí é antiga pra caramba. Né? O pessoal que nós citamos não está aí. Tem esse da ponta de cá, era um jornalista que trabalhava, era muito amigo do Elcio. Já é muito tempo, isso é coisa de 60 anos. Vamos para a próxima, então a gente vê outra. Era mais jornalismo de gabinete, né? Aí, na verdade, aí está o Roberto Edson Eck. O Roberto, novo ali. Junto com o Roveri. Roberto Edson sempre foi grande repórter da Clube, da PRS7, que é advogado famoso, foi grande repórter. Foi, grande repórter. Ali é o Roveri aqui. É o Roveri que está do lado. Roveri. Os dois ali não dá para ver. Deve ser gente de disco, que um está com um compacto na mão. Vamos ver a outra. Aí, ó. Agora o Domingos Leone. Eu estou ali no meio. Elton Pimenta. Joel. O Lagamba. Lagamba era um jornalista. Lagamba. Aqui que eu falei da ponta de bigode, que eu citei agora mesmo, o de São Paulo, lá da Transamérica. Como... a gente esqueceu. Como é que eu esqueci o nome dele agora? O de Melo. Não tem nomes. Tem um irmão dele que escreve aqui. O irmão dele participa da programação da Tati. Sim. Aqui, o Júnior. Quem mais aqui? Esse primeiro aqui é o Leone. É o Leone, o primeiro. Leone. O segundo é o segundo é o Evaldo Júnior. Evaldo Júnior trabalhava na cultura. Legal. Quando eu conheci ele, trabalhava na cultura. Então daí eu conheço todos. Demais. Eu conheci todos. Legal, vamos ver a outra. O Sebastião Porto é aquele lá que está com a mão na gravata. Ó. Tá. Aquele é o Sebastião Porto. Super falado hoje aqui. O de cá é o Tiririca, o segundo? Não. Esse é o Tiririca. Não, aquele magrelo sou eu. O outro lá, aquele senhor do lado ali, ele era diretor da faculdade de odontologia. Né? Não é o Tiririca, não. É da faculdade também. O Velone é o do lado, que está ali do Sebastião Porto. Aquele é o Velone? Velone foi vereador 20 e tantos anos. Ele participa dos filmes do Mazzaropi. Nossa, legal. Que legal. Velone. Que legal. Ele é o delegado ao padre, sempre nos filmes do Mazzaropi. Mesmo papel. E foi vereador muitos anos. Muito legal. Legal.
Interessante. Então é isso, estamos aqui. Tem mais uma? Ah, tem isso aí. Nossa Olha Senhora. lá. O Elcio Gasparini, o Raul Machado, que está no meio, era um jornalista, Morandini, O Morandini que está em pé. em pé. Nossa, que legal. O outro lado do lado ali. Esse aqui era redator do Diário de Notícias, esse primeiro aqui. Isso. O Roberto Edson, sou eu. E Álvaro Neto, grande jornalista e comentarista de jornalismo. E esse da ponta que eu não lembro dele. Aqui, bem na ponta aqui. Esse óculos aí. O outro é o Wilson Gasparini. Aquele de terno lá é o Wilson Gasparini. Não é não? Não, ele é o Elcio. É o Elcio. Não, aquele parece que é o Wilson. Não, é Elcio, certeza. Isso aí eu tenho certeza. Era irmãos. É o Elcio? É o Elcio Gasparini. Tá diferente. E quem é aquele que está escondido atrás lá? Aquele acho que era equipe de retaguarda. Não lembro mais nada. Você entra lá atrás, não dá. Ótimo, souberam várias coisas, tá ótimo. Então, Aguinaldo, Dr. Décio, muito obrigada. Pode falar, lógico. Que aquele amigo que eu falei, que pediu para eu falar qualquer coisa, da Orquestra Sinfônica ele pediu para falar. Ah, é verdade, da Orquestra Sinfônica ele de que Ribeirão. pediu para falar. É mesmo. Pode comentar com você. Eu acompanhava a Orquestra Sinfônica como conselheiro desde a época do Dr. Luiz Gaetani. Depois de uns tempos, eu fui eleito presidente, fui presidente 3 anos da Orquestra Sinfônica. Hoje eu sou presidente do Conselho Deliberativo da Orquestra. E eu era para ter trazido, e não passou batido, eu vou deixar com o Valdo para ele entregar para você o livro do centenário da Orquestra Sinfônica. Nossa, que legal. Da página 183, foi eu que escrevi sobre a orquestra. E é uma entidade que mora no coração mesmo, que eu acho que toda Ribeirão devia gostar, porque é uma orquestra que tem agora quanto? Já vai fazer 102? 102 anos contínuos. Sim. Nunca foi interrompida. Depois eu vou pegar, eu mostro para eles também. Que numa época foi considerada uma das melhores orquestras do Brasil. Na época, depende do maestro, né? E nós tivemos aí grandes maestros que colocaram a Orquestra Sinfônica no alto do pódio. Que legal. E que a gente também, no dia a dia, participa. E quando tinha, agora, desde a época da crise do Covid, que fechou quase tudo, a orquestra editava uma revista. Em cada espetáculo tinha concerto internacional no Pedro II, editava uma revista. E no meu tempo de presidente, algum dos editais foi eu que escrevi da orquestra. Editais da revista, foi eu que escrevi. Então, é alguma coisa que a orquestra, a sede lá da orquestra tem muito desses arquivos guardados. Se você quiser alguma hora usar, só falar com o Zé Antônio, que é o gestor da orquestra, você vai obter matéria lá de personagens que passaram, que foram presidentes, que regeram a orquestra, que vai servir de boa matéria para você. Com certeza. Vou pegar depois. Muito bom saber. Então, Aguinaldo, Dr. Décio, muito obrigado por estarem com a gente aqui hoje. Foi um prazer receber vocês, ouvir histórias, depoimentos, tantas memórias. E esse foi Memórias da Comunicação com Aguinaldo Rodrigues e Dr. Décio Agostinho Gonzalez. Eu sou Diz Barreto. Eu sou a Alessia Barbosa. Eu sou Kaique Carvalho. Eu sou José Oliveira. Eu sou o Gabriel Corrêa. E eu sou Maísa Orlando. E esse é o Memórias da Comunicação na Rádio Naerp. Se você quiser conhecer mais sobre o projeto, você pode ver o nosso site, jornalismonaerp.com.br/memórias, e você vai também conseguir ver todas as entrevistas que a gente fez até agora. Agradecimentos especiais ao Leonardo Rebelo, Gustavo Arsêncio, Andrei Violante e o Gil Santiago aqui da Rádio Naerp. Também ao Valdo Barreto, que colaborou para a entrevista.
E obrigada a todos que assistiram até aqui e nos ouviram. Acompanhe as redes sociais da rádio. Barreto é meu tio. É verdade. Mas é tio dela, mas é meu irmão de loja maçônica. É verdade. São todos da loja. Então acompanhe as redes sociais da rádio, continue com a nossa programação e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Leonardo Rabelo e Gustavo Arsêncio. Coordenação, Gil Santiago. Você ouve Rádio Unaerp. A Rádio Unaerp dá voz à sociedade.